Localizada próximo ao Centro de Convenções vizinho à Autoescola Shalom, temos a Star Bike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Star Bike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Star Bike, o paraíso da bicicleta. Alô amigos, alô internauta, minhas amigas. Hoje é quinta-feira, mais uma vez conosco aqui a doutora Marilac para o quadro Saúde da Mulher. Doutora, hoje vamos falar sobre anencefalia. O que é isso, hein, doutora? A anencefalia é um problema seríssimo que tem de bebês, né, que nascem... A palavra mesmo anencefalia vem sem cérebro. Se você botar no dicionário, vai dizer que a anencefalia é quando está sem cérebro. Certo. A anencefalia é uma das doenças... deficiência da abertura do tubo neural, que é a DATN. Né? Deficiência essa deficiência, o tubo neural, entre 16 a 22 dias de gestação, ou seja, bem no iniciozinho, né? 16 dias você está com 2 semanas, né? 2 semanas e um dia que está grávida. A maioria das vezes as mulheres nem sabem que estão grávidas nessa época. Até 26 dias. Forma-se esse tubo neural, né, que a partir desse tubo neural há a formação do sistema nervoso central do embrião. E essas deficiências na abertura desses tubo neural é que leva a certos problemas neurológicos de má formação, que a gente chama má formação no tubo neural, que podem ser seríssimas. Pode ser aquelas que têm as deficiências que são, como é que eu vou dizer? O embrião não fica vivo. Ele se desenvolve, vai até os 9 meses, mas não tem como ele ficar vivo fora do útero. Tem as que são de menor, são moderadas, né? Que quando nasce pode ter cirurgias, vai ter muitas sequelas, mas com a sobrevivência. E tem as leves. Vai depender do tipo de distúrbio que aconteceu na abertura do tubo neural. Tá? A anencefalia é uma das gravíssimas, porque não tem como o feto sobreviver depois que nasce. Há uma ausência que eu sabe, o cérebro é formado, o hemisfério cerebral direito e esquerdo. Né? Não há formação no tubo neural, não há formação dessa parte do cérebro e nem formação da calota craniana. O bebê nasce sem a parte do cérebro, que é essa parte dos 2 hemisférios, e sem a calota craniana. A calota craniana é o osso da parte posterior da cabeça, né, que forma a cabeça, e sem a proteção. Tem bebês que nascem com o cérebro pro lado de fora. Tem outros que é coberto pela pele e outros que nascem... Então, a anencefalia, se você for olhar no dicionário, não tem cérebro. A anencefalia, é um distúrbio, né, da abertura do tubo neural. Certo. Doutora, e tem prevenção isso? Tem. Por isso que é uma coisa que a gente sempre diz. A mulher tem que se preparar para engravidar. Tá? Infelizmente... A maioria não acontece isso, porque a maioria... Descobre que está grávida, né? A maioria descobre que está grávida e pronto. Não tem aquela preparação. Porque tem uma substância que é o ácido fólico, que é a vitamina B9, que pode faltar no organismo. Tem certas pessoas que pode ter uma deficiência genética, que não absorve a vitamina, não absorve o ácido fólico. Então, tem uma deficiência de ácido fólico. E a deficiência de ácido fólico é que leva esses distúrbios de abertura do tubo neural. Tá? Então, a mulher deve se preparar, a prevenção qual é? Ela se preparar para engravidar. Quando ela se prepara, então, 3 meses antes
de parar o anticoncepcional, de tirar a camisinha, de parar com o coito interrompido, 3 meses antes de você dizer que vai tentar engravidar, já começar a fazer uso do ácido fólico. Porque você fazer essa suplementação do ácido fólico uma das coisas principais é a prevenção das doenças, das deficiências do tubo neural, que aí entra a anencefalia, espinha bífida e outras coisas que pode acontecer de má formação aí é nesse período, entre 16 a 26 dias da gestação. Então tem que ser bem antes, você já está tomando, já fazendo esse suplemento de ácido fólico para poder, quando você engravidar, já está com ácido fólico suficiente no organismo para não ter esse problema da deficiência do tubo neural, do desenvolvimento do tubo neural, da abertura do tubo neural. Doutora Marilac, a senhora falou sobre um assunto aí, uma palavra, uma sigla. Eu gostaria que a senhora explicasse mais um pouquinho o que é esse DATN. É os distúrbios de abertura do tubo neural. Essa daí que é a formação do embrião. Você sabe que o embriãozinho, você junta as duas células, né? O óvulo com o espermatozoide, eles se juntam, são duas meias células, se formam uma. E essa uma célula vai se desenvolvendo. Logo no início da gravidez, logo bem no iniciozinho, na segunda semana, entre a segunda semana, já começa a parte do desenvolvimento do tubo neural. Se houver algum distúrbio, alguma deficiência na abertura desse tubo neural, vai ocasionar essas doenças, principalmente a anencefalia, espinha bífida, que é na formação, porque o tubo neural é onde vai ter a formação do sistema nervoso central do embrião, do ser humano, né? Então, a prevenção dessa deficiência na abertura, esse distúrbio na abertura do tubo neural é muito importante para que você tire, porque a gente vai dizer, os casos são raros, os casos de anencefalia. São raros, mas eles não são, e principalmente em mulheres mais jovens, porque a gente sabe que as mais jovens a alimentação é mais deficiente, principalmente nas nossas jovens de hoje, que comem muito fast food, muita coisa, e o ácido fólico é mais presente em verduras, frutas. O sanduíche resolve a coisa, né? O sanduíche, a coxinha, as coisas, essas coisas aí, esses negócios aí que é de plástico, que eu digo que é de plástico, essas alimentações que vêm nesses pacotinhos, né? Com refrigerante, isso aí só causa mais deficiência de ácido fólico. Então é muito importante a prevenção, é muito importante a preparação da mulher, a prevenção. Quando ela quer engravidar, ela se preparar, né? Para engravidar, para ver se a gente sai mais desse negócio, descobrir que estava grávida. Doutora, quais são os fatores de alto risco? É isso que eu estava te dizendo agora. É mais relacionado à parte, primeiro, a genética. Né? Porque tem a parte genética que tem pessoas que têm a deficiência da absorção do ácido fólico, que sempre vai ter uma deficiência de ácido fólico. Como ele interfere pouco, assim no dia a dia, é mais na produção do sangue, mas não é gritante a deficiência de ácido fólico no organismo. Você só vai ter mesmo quando acontece esse tipo de coisa, né? Que você vai saber quando a gente só vê falar em ácido fólico quando a pessoa ou quer engravidar ou já está grávida no começo da gravidez, porque toda vida você chegou no médico está grávida, ácido fólico, né? Então, essa parte, a má alimentação, tá? Principalmente nas mulheres mais novas, nas jovens que têm uma alimentação ruim, tá? E na falta de prevenção, na falta de planejamento da gravidez. Qual é a dose diária de ácido fólico que a pessoa deve? A gente sabe que cada caso é cada caso. Mas a dose de prevenção que você tem que comer é 0,4 ml de ácido fólico. Hoje nós temos o ácido fólico mesmo e temos o metofolato de fólico, que pega o ácido fólico já mais, com maior capacidade de absorção, né? É como vamos dizer assim, é o mais evoluído.
é um ácido fólico mais evoluído, mas que sempre a dosagem é nesse termo, de 0,4. O ácido fólico, estou vendo aqui que é a principal prevenção. Exatamente. Aliás, passa a ser, assim, vamos dizer, a única prevenção para você não ter uma deficiência na abertura do tubo neural é o ácido fólico. Obrigado, doutora. Mais um assunto importante aqui para você, na TV Caucaia com Saúde da Mulher. Inscreva-se no nosso canal, TV Caucaia no YouTube. Só clicar, está inscrito. Dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade o nosso trabalho, é de graça, ninguém paga nada. E se você quiser falar com a gente, interagindo, o nosso telefone WhatsApp é o 98644 4005.